do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro, o mês já acabando, passou muito rápido, nossa, dá até medo. Já indo embora o primeiro mês do ano, muito obrigada desde já pela audiência, pelo carinho. Você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e, claro, nossa querida cidade imperial. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você também que nos acompanha pelo Facebook, YouTube, pelo site tvc16.com, aos internautas. Muito obrigada. Bem, vamos começar já em Petrópolis, falando de um assunto que eu vou falar muito rápido, porque já viu que não tem jeito, né? Protetores de animais pediram na Câmara Municipal semana passada, Câmara Municipal de Petrópolis, tá, gente? Abertura de uma comissão para avaliar a quebra de decoro do vereador Domingos Galante, mas o que não foi surpresa, né? Para quem já conhece como funciona o corporativismo no mundo aí dos políticos, o pedido de abertura de quebra de decoro parlamentar na Câmara, claro, foi arquivado. Vamos acompanhar um vídeo pequenininho que eu nem quero perder mais tempo com esse assunto que realmente já deu. Pode rodar. Por unanimidade, os 14 vereadores votaram contra a representação por inconsistência jurídica. A representação foi enviada por 10 protetores de animais que se sentiram ofendidos pelo parlamentar após supostos áudios do vereador ofendendo pessoas ligadas à causa animal terem sido vazados. Pedido de cassação do mandato do vereador Domingos Protetor da Silva por motivo de falta de decoro parlamentar. Em 26 de janeiro de 2023 foi protocolado pelos cidadãos. Após a votação, o documento foi arquivado. Apesar do arquivamento, na Câmara, o inquérito no dia 10 de janeiro ao Ministério Público para apurar supostas rachadinhas no gabinete do vereador continua aberto. Bem, ali os colegas passaram literalmente a mão na cabeça, mas vamos ver se o Ministério Público age de alguma forma. Vamos mudar de assunto, vamos lá para a Baixada Fluminense, fazer um resumo rapidinho da situação daquele incêndio que nós mostramos aqui, né? Quem acompanhou o programa original semana passada, nós demos aqui em primeira mão aquele incêndio que teve em grandes proporções lá num shopping, lá no calçadão de Nova Iguaçu. Muitas pessoas perguntaram, Beth, como é que ficou aquilo? Então, um resuminho, gente. Porque começou na tarde da última sexta-feira a demolição do prédio que abrigava o Shopping Nou, no centro de Nova Iguaçu, atingido por um incêndio na manhã da última quarta-feira, né? Quarta-feira passada nós mostramos aqui. A intervenção foi iniciada no lado do prédio da Avenida Marechal Floriano Peixoto, pois o local está com risco iminente de queda. O lado do calçadão será demolido o lado do prédio, né, será demolido numa próxima etapa. Porque, para quem não conhece, eu vou explicar rapidinho, na paradinha. O calçadão de Nova Iguaçu, ali é lotado de prédio, não tem espaço para nada. Então, o lado que teve o incêndio, ali está tudo interditado, mas não quer dizer que alguma outra parte não corra risco. Então, o secretário de Defesa Civil de Nova Iguaçu, Jorge Ribeiro Lopes, disse que a primeira etapa concentrada na parte do imóvel acessada pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, consiste na retirada do que sobrou do telhado da alvenaria para que possam ser seccionados os perfis metálicos que vão precisar ser içados por caminhões para que seja feita a remoção. Abre aspas aí para a fala dele. Após esta primeira fase, vamos avançar para a parte central do terreno até chegar na outra extremidade do prédio, no calçadão, que é a Avenida Amaral Peixoto. É uma tarefa difícil, disse ele, que requer muito cuidado e não pode ser acelerada, fecha aspas, para a palavra do secretário de Defesa Civil, lá de Nova Iguaçu. Ele informou ainda que não é possível estimar um tempo para a conclusão da demolição do prédio, né? Porque ali, como eu disse, é uma situação muito delicada, gente. Bem, vamos mudar de assunto e não deixa de ser um serviço de utilidade pública, a gente dá um pulinho lá rapidamente em Teresópolis, porque o Detran inaugurou um novo posto de atendimento lá no município. A unidade passa a funcionar no bairro de Fátima e oferece serviços de identificação civil, habilitação e prova eletrônica também. A unidade passa a funcionar em espaço reformado e reformulado junto à Ciretran, na rua Josefa Jorge 390, no primeiro piso. No novo local, o departamento vai oferecer mais capacidade de atendimento para os serviços de identificação civil, habilitação e também prova eletrônica de habilitação.
O Detran funciona de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã às 5 da tarde. E o atendimento deve ser agendado pelo site. Vou falar devagarinho para você anotar e poder agendar. detran.rj.gov.br ou pelos telefones, anota aí, 21 que é o DDD, 3460-4040, 3460-4040 ou o 4041 e tem ainda o 4042. Muita gente ligando, são 3 ramais para você conseguir agendar. E agora vamos falar de trabalho realizado aí pelo governo do estado e da participação do governador do estado do Rio de Janeiro na reunião que teve lá em Brasília com os governadores e o presidente Lula. Né? A duplicação da BR-040 e a construção da Transbaixada, da Ferrovia Rio-Vitória e da Rota 4B foram os projetos prioritários apresentados pelo governador Cláudio Castro ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A reunião que foi realizada na sexta-feira, agora, dia 27, em Brasília, teve como objetivo buscar a parceria do governo federal para a implantação das obras de infraestrutura no estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro falou sobre o tema. Vamos ouvir. Ontem tem uma longa reunião do Fórum dos Governadores, onde a gente reconhece o ato da presidência da República em chamar os governadores e que cada um possa colocar as suas pautas prioritárias, mas sem dúvida ficou bem claro ontem que a grande pauta dos governadores é a recomposição das perdas pelo ICMS. No caso do Rio, isso é agravado ainda pela questão do regime de recuperação fiscal. Foi um regime aprovado numa base e depois veio uma lei federal e mudou essa base quase que completamente. Então vai ter realmente uma grande revisão disso. Eu deixei claro que há um movimento político muito ruim se falar agora em aumento de carga tributária. Então a gente vai ter que achar uma conta onde a população não sinta isso, mas que a gente consiga recompor. Não é uma conta simples. Eu concordo com os colegas que dizem que também não é só empurrar para o governo federal. Então realmente a gente vai ter que achar uma conta onde a gente possa ter um imposto justo para a população. Então realmente a gente tem que olhar como é que vai ser isso. A gente está levando a 040, né, que é a subida da Serra, que é Rio Juiz de Fora, agora vai até Belo Horizonte. Estamos levando também a estrada de ferro, a F-118, que vai ligar ali o Espírito Santo, Tubarão até o Porto do Açu. Estamos levando também mais 2 outras obras de infraestrutura e a Rota 4B do gás, que lá para o Rio de Janeiro é fundamental. Tomara que tudo aconteça, vamos acompanhando por aqui. Bem, a notícia é de 3 Rios, mas nós vamos, na verdade, para Areal, porque a Secretaria de Assistência Social de 3 Rios levou adolescentes usuários do CRAS Bem Posta para conhecer o Quilombola, lá, o Quilombo Boa Esperança, localizado em Areal. Isso mesmo, a visita foi acompanhada pelos profissionais da unidade e guiada pelo líder local, Celso. Durante a visita ao Quilombo, houve apresentação de objetos, instrumentos musicais e moendas de milho e cana. Houve também contação de histórias sobre o território quilombola no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Bem, agora sim, notícias de 3 Rios. E lá em 3 Rios, você que é de 3 Rios, acompanhe porque é um serviço de utilidade pública. O Centro de Atenção Psicossocial Margarete Obeica, o CAPS 2, promoveu durante essa semana uma série de atividades relacionadas ao Janeiro Branco, campanha nacional de promoção da saúde mental. Entre segunda-feira, dia 23, segunda passada, né, e sexta-feira, agora, dia 27, os usuários do centro participaram de atividades recreativas, culturais e ambientais que reforçam a importância do serviço de saúde mental do município e o valor pessoal de cada usuário. Algumas atividades foram desenvolvidas pelo próprio CAPS e outras foram realizadas em parceria com outras secretarias. Bem, agora nós vamos falar do Correio Petropolitano, que é um jornal queridinho da região, não só de Petrópolis, da região serrana, do estado, tem notícias do Brasil, tem segundo caderno, esportes, produção. A gente tem a capa aí do Correio Petropolitano e a gente tem o Correio também aqui em papel. A produção já vai buscar. Opa! Tem o Correio também em papel, porque é muito gostoso, né, gente? A gente poder folhear o jornal, poder pegar. Muito bom mesmo, tá a capa. Ó. Freixo foi contra transformar a Embratur em agência, agora terá que arranjar recursos. Aí a manchete principal.
Castro prioriza a BR-040 em encontro com o presidente Lula. Acabei de falar aqui, mas está lá, ó, notícia está lá no Correio, acabei de falar aqui. Calendário dos blocos de rua divulgado em Petrópolis, comerciantes cobram apoio da Defesa Civil. Você quer ficar bem informado? Leia o Correio Petropolitano, tem também segundo caderno, tem as notícias do país. Lula acerta a criação de plano comum de obras no país. Luta ao trabalho análogo à escravidão, é um tema que é importantíssimo. União fecha as contas de 2022 com superávit. Futebol nos Estados Unidos, mais dinheiro e popularidade. Enfim, tem notícia aqui internacional, tem tudo. É o Correio Petropolitano, o queridinho da região, nas bancas apenas R$2, você fica bem informado, toma aquele cafezinho lendo jornal. Ou tem gente que gosta de ler sentadinho, pegando um pouquinho de sol, vitamina D, né, contenção Petrópolis, mas aí na sua cidade, onde você está acompanhando, tem Correio Petropolitano também. E, claro, tem um online. Parabéns a toda a equipe do Correio Petropolitano. Agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco tem outras notícias, tem serviços de utilidade públicas, tem balcão de empregos, tem muito mais. Vamos falar de saúde também, economia política. Eu volto já já. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR-040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Continuamos ao vivo nesta segunda-feira, 30 de janeiro. Vamos agora para serviços de utilidade pública. Petrópolis, o balcão de empregos, tem mais de 130 vagas para esta semana. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site petrópolis.rj.gov.br entre hoje, segunda-feira, dia 30, até sexta-feira, dia 3. O balcão de empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam os requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Boa sorte você que está procurando emprego. A gente vai mudar de assunto e falar de aluguel. Muitas pessoas, acredito eu, a maioria dos brasileiros,
né, vivem de aluguel. O aluguel teve reajuste, mas não foi tão ruim quanto se estava esperando, né? Porque a inflação do aluguel perdeu força. E contratos que vencem agora em fevereiro terão um reajuste de 3,8%. A alta de 0,21% leva o índice responsável pelo reajuste da maioria das locações no Brasil ao menor patamar desde outubro de 2019. O IGPM, gente, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, é um indicador responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de locação vigentes no Brasil. Ele desacelerou para 0,21% em janeiro, porque antes teve uma alta de 0,45% apurada em dezembro. Com a variação divulgada hoje, segunda-feira, dia 30, pela Fundação Getúlio Vargas, o indicador acumula alta de 3,79% nos últimos 12 meses, percentual a ser repassado aos contratos com vencimento agora em fevereiro. Então, se você tem contrato a vencer, esse é o percentual. Na prática, eu vou dar um exemplo aqui, né? Cada pessoa vai fazer conta aí com o que paga de aluguel. Os inquilinos que pagam, por exemplo, por mês, um aluguel de R$ 1.400, passam a ter que desembolsar R$ 1.453,06, ou seja, R$ 53,06 a mais todos os meses para continuar morando no mesmo imóvel. Para evitar o reajuste, uma negociação direta com os proprietários pode aliviar aí o peso no bolso dos locatários. Então, tudo é conversado, mas a gente sabe que dos males o menor, né? Pelo menos teve uma leve queda. Agora nós vamos falar de política, porque não adianta a gente falar, Beth, eu não gosto de política, mas o homem por si só é um ser político, não tem como. Tudo que acontece no nosso país vem através da política, a gente tem que estar por dentro. Então vamos lá, porque posse de parlamentares, eleições das presidências da Câmara e do Senado marcam semana em Brasília. Por exemplo, na quarta-feira, depois de amanhã, dia 1º de fevereiro, assumem 513 deputados e 27 senadores. Aí muita gente vai falar, só tem 27, não são 80 e tal? Não, gente, isso aí só os que foram eleitos, porque já tinha os outros lá que continuam, tá? Os outros não tomam posse. Que deve escolher os presidentes das casas já no primeiro dia. Bem, além de dar posse aos 513 deputados eleitos em outubro do ano passado, a Câmara vai eleger seu presidente pelos próximos 2 anos nesta quarta-feira. O atual ocupante da cadeira e candidato à reeleição, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, chega como favorito. O PT até cogitou, gente, apresentar um nome para concorrer com Lira, devido à aliança entre o atual chefe da Câmara e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas não foi preciso, porque, como eu falo, né, tem aquele corporativismo, fica todo mundo amigo ali, né? Todo mundo se entende. Olha só, Lira entrou em consenso com a bancada petista. Olha que maravilha, né? Os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Marcel Van Hatten, do Novo, lá do Rio Grande do Sul, devem apresentar seus nomes, mas sem chance efetiva de eleição para o cargo. Por quê? Porque já foi feito ali um combinadinho. O Senado dá posse a 27 membros, 1/3 do total, como eu disse, e escolhe um novo presidente para o próximo biênio, também na quarta-feira, dia 1º. Bem, vamos lá no Senado. Disputam o cargo os senadores Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, Rodrigo Pacheco, do PSD Minas Gerais, que tenta a reeleição, e Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. A cerimônia de posse está prevista para as 3 da tarde e depois, às 4, já começa a reunião preparatória para a eleição da mesa diretora do Senado. Pacheco é o nome apoiado pelo governo. Marinho representa o maior partido da oposição. E Girão se apresenta como candidato independente. A gente vai ver o que dá. Bem, também estão previstos o fim da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, né? Por conta das manifestações, estava sob intervenção. Então, vai estar previsto para terminar amanhã, terça-feira. É uma semana muito movimentada em Brasília, como eu já tinha adiantado. E a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, que está agendada para hoje, segunda-feira, dia 30, na capital federal. Então, hoje, reunião lá com o premier da Alemanha, amanhã acaba lá a intervenção e quarta-feira tem aí a posse, a eleição, então uma semana puxada. Os textos a colaboração, os textos que eu falei aqui, gente, são dos colegas jornalistas Elaine Menck e Emerson Fraga, ambos de Brasília. E a gente tem que dar o crédito aí de quem foi em campo, né, fazer a matéria. Bem, agora nós vamos falar de saúde, porque o programa aborda muito esse tema. E a gente vai falar de saúde. E agora um tema muito fácil, muito simples, que interessa a todos, isso mesmo.
como eu disse, não tem como não interessar, porque todo mundo tem garganta. Então, a gente vai falar de dor de garganta e quem nos esclarece sobre o tema é o doutor Gustavo Passerotti. Vamos acompanhar. Bom, antes de mais nada, vamos falar o que é a garganta. Bom, a garganta é a faringe. E a faringe é dividida em 3 áreas. A primeira delas é a região atrás das vias nasais, a rinofaringe. A segunda é a orofaringe, que inclui a região da boca e da garganta que a gente vê no espelho. E mais abaixo é a hipofaringe, que é a região que comunica com a laringe e com o esôfago. Eu quero chamar a atenção para 2 estruturas, adenoide e amígdala. A adenoide fica na rinofaringe, atrás das vias nasais. A amígdala fica na orofaringe, logo na região em cima da língua, onde a gente consegue ver na garganta. Basicamente, são 3 os fatores que fazem essas estruturas incharem: infecciosos, irritativos e alérgicos. Se for alérgico, você vai perceber que muitas vezes vem com sintomas nasais. Nessa época do ano, a gente fica em ambientes muito fechados, então a alergia aumenta muito. A poeira dentro de casa, casas que tem carpete, cortina, ambientes mal ventilados, isso acaba atrapalhando as vias nasais, que vão, por consequência, acabar acometendo as vias orais também da garganta. Dentro desses fatores alérgicos, a gente também destaca animais de estimação, principalmente quando eles ficam dentro de casa e soltam muito pelo. Também, nessa época do ano, a gente tira muitas roupas de dentro do armário, roupas que estão guardadas há muito tempo e também exalam muita poeira, acabam guardando mofo junto. Então é muito comum esses sintomas atrapalharem nessa época do ano. Nos fatores irritativos, a gente pode dividir em 2 subgrupos. Via inalação, você percebeu já quando você fica perto de cigarro, perto de ambientes com muita química, a garganta muitas vezes arde? Então, é o subgrupo irritativo, inalatório. Outra causa irritativa que acomete a garganta vem do estômago, é o refluxo. E muitas vezes o refluxo não vem com azia. Aliás, 50% das vezes o refluxo vem sem azia. E quais sintomas que você percebe? São sintomas na garganta, justamente. Pigarro, tosse seca, boca amarga, muitas vezes rouquidão. Então, você percebe muitas vezes esses fatores como irritação crônica na garganta, irritação de meses. Quando você vai ver, não tem infecção, é o refluxo. E por último, tem as causas infecciosas, que podem ser virais ou bacterianas, que pode cursar com dor de garganta, febre, íngua no pescoço, que são aqueles gânglios no pescoço, mau hálito. Todos esses sintomas são de virais e bacteriano. Qual que é a diferença? O bacteriano vem com pus, com placa de pus na garganta. E aí, nesse caso, se precisa de antibiótico. E para poder, então, ter certeza que vai tomar antibiótico na hora certa, para a situação certa, só um especialista que pode definir isso. E atenção, que uma dor de garganta aparentemente simples pode se tornar grave, complicando com uma infecção profunda do pescoço. E quais são os sinais de alerta que você vai perceber? O inchaço do pescoço, dificuldade para movimentar o pescoço, dificuldade para abrir a boca e uma dor de garganta cada vez mais forte. Nesse caso, você tem que procurar imediatamente um pronto-socorro, que muitas vezes até cirurgia vai ter que ser feita para drenar esse abscesso, essa quantidade de pus no pescoço. Para o seu médico ter um diagnóstico melhor, é importante o paciente estar bem informado. Muito obrigada ao doutor pelos esclarecimentos. Como eu disse, todo mundo tem garganta, não interessa a todo mundo, gente. Bem, nós vamos para um breve intervalo, fique ligadinho, não saia daí, é muito rápido, 1 minuto e meio, 2 no máximo. Quando voltar do intervalo, tem novidade aqui no programa original, tem estreia de um quadro semana que vem que eu vou falar aqui no próximo bloco. Fique ligadinho, acho que você vai gostar muito, mas aí é surpresa. No próximo bloco eu falo. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos.
Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Voltamos, continuamos ao vivo nesta segunda-feira, 30 de janeiro. Vamos que vamos, porque tem novidade no programa original. Mas é novidade, novidade mesmo, gente. Uma coisa que nunca teve no programa, tantos anos de original, é inédito. A partir da próxima terça-feira, não amanhã, dia 31, terça-feira, dia 7, né? 7 é um nome inteiro, um nome forte. 7 de fevereiro, estreia do quadro Mulheres de Fé. O que é esse quadro? A cada terça-feira, eu vou convidar uma mulher de fé. E aí ela vai ou trazer uma palavra, ou ela vai contar um testemunho, ou ela vai falar como ela se tornou uma mulher de fé. Ela vai escolher o que Deus tocar no coração dela. Vão ser alguns minutos falando de fé, porque é o que a gente precisa. E claro, como todo quadro que estreia, sempre tem uma vinhetinha. É uma vinhetinha muito carinho, a produção fez pra gente com muito carinho. Então, para você ficar ligado, na próxima terça-feira, aqui no Original, Mulheres de Fé. Pode rodar a vinhetinha. É isso aí. Se você também sobreviveu, você vai gostar muito. Mulheres de Fé, quero agradecer em especial às irmãs da UFADEP do Valparaíso, as irmãs que autorizaram, né? Porque esse foi o culto das irmãs ano passado, onde nós louvamos, adoramos o Senhor, e elas autorizaram usar as imagens. Muito obrigada aí pelo carinho. Então, a nossa primeira convidada, a convidada de estreia, é a irmã Delma de Oliveira, da Assembleia de Deus de Petrópolis, né? A Delma, para quem não conhece, muita gente conhece a Delma, mas para quem não conhece, ela é da sede. Eu frequento a Congregação Valparaíso, ela na sede, e ela vai trazer uma palavra. Eu tenho certeza, você sendo evangélico ou não, você vai se apaixonar, porque todos nós precisamos de fé. Bem, vamos voltar agora ao trabalho. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, mostra que uma bebida apreciada por muita gente pode trazer benefícios para a saúde. Hoje eu só estou trazendo notícia boa. Olha, o café com leite, tão popular no país, que todo mundo conhece, baratinho, né, em comparação às outras bebidas. O café com leite, gente, demonstrou potencial efeito anti-inflamatório. Olha que interessante essa notícia. O café é rico em polifenóis, um conhecido antioxidante. Já os aminoácidos que formam as proteínas estão presentes em abundância no leite. Aí olha essa mistura, o que deu? Foi a relação entre esses dois componentes que os cientistas resolveram estudar.
Os resultados foram publicados nesta segunda-feira, ou seja, hoje, dia 30, então notícia fresquinha, igual o café com leite que você gosta, no Journal of Agriculture and Food Chemistry, esse nome aí. O grupo de pesquisadores investigou o efeito anti-inflamatório da combinação de polifenóis com proteínas ao provocar uma inflamação artificial em células do sistema imunológico. Assim foi feito o estudo, né? Algumas células receberam várias doses de polifenóis, que é o que tem no café, que reagiram com um aminoácido, que tem no leite. Outras receberam apenas polifenóis, enquanto um grupo de células não recebeu nada. E daí foi feito, né, o estudo. E que bacana, porque normalmente são coisas complicadas que a gente não tem acesso ao dia a dia. Então, café com leite, todo mundo, a maioria das pessoas gosta e é assim, é base, né, do café da manhã do brasileiro, por isso que eu trouxe essa notícia bem bacana. Vamos continuar falando de saúde, por quê? Vamos falar também de um assunto que interessa a todo mundo, inclusive a mim, eu vou prestar muita atenção. Eu já assisti o vídeo, vou assistir de novo, porque nós vamos falar de ganho de peso, né? Por que será que eu estou ganhando peso? A gente pensa, pô, estou comendo a mesma coisa, eu não fiz nada diferente, estou ganhando peso. Muitas vezes nem mudamos a rotina alimentar e mesmo assim engordamos. Tem um mistério aí, né? Mas sabemos que muitos fatores, além da alimentação, claro, falando sério agora, podem nos dar peso extra. E quem vai nos ajudar a entender essa mudança no peso é um endocrinologista, o Dr. Rafael Perger, mas preste atenção. É um vídeo curto, assista até o final, porque ele vai explicando e no final ele fecha com uma informação que me interessou muito. Você vai gostar também, vamos prestar atenção. Antes de mais nada, preciso explicar o mecanismo pelo qual ganhamos peso. O dia todo estamos gastando energia. Para realizarmos os movimentos do dia a dia, falar, andar, respirar, comer, gastamos energia. Aqui no caso, vamos chamar essa energia de calorias. E de onde vem essa energia? Nós adquirimos as calorias através dos alimentos. Diferentes alimentos podem fornecer diferentes graus de calorias. Temos alimentos mais calóricos ou menos calóricos. Quando você ingere mais calorias do que consome, ou seja, as calorias que são provenientes dos alimentos que você ingeriu são maiores daquelas calorias que você gastou no seu dia a dia, o resultado é um acúmulo de calorias, ou seja, ganho de peso. Se você está engordando, você deve fazer alguns questionamentos. Você está comendo mais quantidades do que antes? Você está ingerindo mais alimentos calóricos do que antes? Por exemplo, doces, alimentos gordurosos? Você está fazendo menos atividade física, ou seja, menos exercício? Muitas vezes as pessoas percebem que estão comendo mais, mas não entendem por quê. Existem realmente alguns fatores que podem aumentar o apetite. Existe um grupo de pessoas que acabam comendo muito mais do que gostariam, exatamente devido à ansiedade. Assim, alguns sentimentos como raiva, tristeza, frustração, estresse podem ser compensados, às vezes inconscientemente, por um bom prato de comida ou um doce saboroso. Esse comportamento pode se agravar, chegando a uma situação onde a pessoa come grande quantidade em pouco tempo, de maneira impulsiva e incontrolável, depois seguido de sentimentos de arrependimento e sensação de culpa. A isso damos o nome de compulsão alimentar. Você conhece alguém com esse perfil? Outros sintomas que você deve observar que podem estar indicando um estado de ansiedade são dificuldade para dormir, tensão constante com dificuldade para relaxar, problemas de intestino e de estômago e medos exagerados. É fundamental que você preste atenção nesses sintomas e relate ao seu médico, porque muitas vezes o tratamento do ganho de peso está relacionado ao tratamento da ansiedade. Existem outros aspectos que podem aumentar o seu apetite. Como está o seu sono? A restrição do sono, dormir pouco, pode levar a alterações dos hormônios do apetite, ou seja, mais fome e resultado disso é ganho de peso. Você parou de fumar? Pessoas que param de fumar costumam ganhar peso. Em parte, isso é explicado pela abstinência da nicotina, que leva a uma diminuição do gasto energético e aumento do apetite também. Você está tomando algum medicamento? Existem algumas medicações que podem contribuir para o ganho de peso, ou alterando o seu metabolismo ou aumentando o seu apetite. Dentre essas medicações temos os corticoides e algumas medicações usadas para tratamentos de transtornos neurológicos e psiquiátricos. É muito importante você não esquecer de relatar ao seu médico o uso dessas medicações para que ele possa te ajudar. Agora, se você está ganhando peso e não está comendo mais do que antes, pode ser que você está gastando menos energia. E aí eu vou chamar a atenção para algumas situações.
Na menopausa, a mulher passa por algumas modificações hormonais que levam a aumento de gordura na região central, ou seja, da barriga, e perda de massa muscular. Isso, no final, acarreta em menos gasto energético, diminuição do metabolismo, contribuindo para o ganho de peso. Isso explica por que as mulheres na menopausa chegam no consultório e relatam que estão comendo a mesma quantidade de comida do que antes e mesmo assim estão ganhando peso. Já no caso dos homens, esse ganho de peso costuma acontecer na transição da adolescência, onde geralmente ele pratica mais atividade física, para a fase adulta, onde geralmente ele adota um estilo mais sedentário. Existe também os distúrbios hormonais. Apesar dessa situação ser rara, o ganho de peso pode ser sintoma de algum transtorno do sistema endócrino. A síndrome de Cushing, por exemplo, é uma doença rara onde ocorre um aumento da produção hormonal do cortisol, ocorrendo um acúmulo de gordura nas regiões da barriga, tórax, pescoço e na face. Um outro problema relacionado ao ganho de peso é o hipotiroidismo. Nesse caso, acontece uma lentificação do metabolismo, facilitando o ganho de peso. Geralmente, o ganho de peso é modesto nessa situação. Raramente você vai ter ganhos expressivos de peso por conta da tireoide. Quem tem hipotiroidismo geralmente tem cansaço, sonolência, queda de cabelo, alteração menstrual e alteração do humor. Se você tiver qualquer um desses sintomas, é importante você procurar um médico endocrinologista. Obrigada ao Dr. Rafael Perger por todas as informações e a gente já fica mais tranquilo, né? Porque já tem um caminho a seguir, porque eu estou ganhando peso. Gente, o programa original desta segunda-feira está terminando. Obrigada mais uma vez pela audiência, pelo carinho de todos vocês que nos acompanham nos municípios de cobertura da TV Correio da Manhã. E, claro, nossos internautas, né? Quem não está em nenhum desses municípios, o pessoal que está fora da região de cobertura, nos acompanha pela internet, pelo site tv616.com, Facebook, YouTube. Muito obrigada mesmo. E, claro, a todos os petropolitanos que nos acompanham há tantos anos. Obrigada aí pela audiência, pelo carinho. Fique agora com o Direto da Redação, logo depois Correio Petropolitano Debate com Richard Stolzenburg e muito mais, porque a programação da TV Correio da Manhã é vastíssima, é feito com muito carinho para você. Eu volto amanhã, se Deus quiser, se Ele assim permitir. Até lá.